Vida santificada, sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Estamos aqui trabalhando, trazendo edificação, fortalecimento e fé ao seu coração. Esse é o propósito que Deus colocou no nosso coração nesse tempo presente. Já que Satanás mandou uma pandemia, nós não vamos recuar, nós vamos trabalhar para que as vidas sejam guardadas, protegidas, encorajadas, fortalecidas. E nós estamos estudando sobre santidade, santidade ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre distinguir pecado de impureza. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é o pecado e o que é impureza. Quando nós nascemos de novo, nós temos o nosso espírito regenerado, nós temos então a natureza de Deus. E quais as impurezas que a Bíblia se refere? Em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1, diz o seguinte: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. A Bíblia fala de uma impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, Então nós entendemos aqui que a santidade, ela tem um processo de aperfeiçoamento, de santificação. Isso se dá no amadurecimento espiritual, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo a respeito do tabernáculo, Quando Deus começa a se manifestar de forma presente com o povo de Israel lá no deserto, ele fala para Moisés a respeito do tabernáculo e ele dá as diretrizes para Moisés como que deveria ser construído o tabernáculo. E depois do tabernáculo construído, Deus também dá as diretrizes de como deveria o sacerdote se portar, como que o povo se aproximaria, como que haveria a expiação de pecado e a limpeza da impureza. E aquilo tudo já era uma sombra do que nós vivemos hoje na realidade. Mas aqui para nós trazer aqui clareza de como que acontecia, como que era trabalhado de forma distinta a purificação do tabernáculo, eu vou ler aqui alguns versículos que vai trazer uma maior luz a respeito disso que eu estou comentando com vocês. Levíticos, capítulo de número 16, versículo 11, diz assim: Arão fará chegar o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Ainda no Levítico 16, agora o versículo 14, tomará o sangue do novilho e, com o dedo, aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Para concluir, versículo agora 23 e 24, depois Arão virá à tenda da congregação e despirá das vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali deixará, banhará o seu corpo com água no lugar santo, não no santo do santo, no lugar santo, e porá suas vestes. Então, só então, sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Então nós percebemos que havia um processo, havia uma didática, que Deus estipulou e que o Arão, talvez eu tenha falado Abraão, mas não é Abraão, gente, é o Arão, irmão de Moisés. Ele era um sacerdote. E o que eu li para vocês eram os procedimentos que ele tomara, dirigido, guiado pelas instruções que Deus havia dado a Moisés, sacrificando ali pelos pecados, aspergindo sangue. E você percebe que o elemento sangue e água estão presentes
dentro da parte de sangue para perdão de pecados e água para a purificação, né? Tendo que, levando em consideração aquilo que foi lido aqui, que ele entra no santo lugar, ele toma um banho, se limpa, né? Identificando isso, tirando a impureza, veste as roupas para depois então ele oferecer o holocausto por ele e pelo povo, né? Então nós percebemos que no altar do holocausto havia o sangue, mas lá no lavatório havia a água. O pecado então era tratado com sangue, mas a imundície, né, a impureza é tratada com água. Eu vou ler um outro texto aqui que é um pouco mais longo, né? Eu peço que você tenha um pouco de paciência, mas vai trazer muita clareza a respeito disso. Levíticos, né? São textos do Velho Testamento que habitualmente, principalmente Levíticos, nós não lemos muito, mas que são de uma riqueza muito grande para o entendimento espiritual. Levítico 5, do 5 ao 13, diz assim: será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor um gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor uma oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta de pecado e outro como holocausto. Entregá-lo ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado e lhe destroncará, né? Com a unha a cabeça, sem a separar do corpo. Do sangue da oferta do pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É a oferta pelo pecado. Então nós percebemos que para a cobertura, porque aqui no Velho Testamento não havia a retirada dos pecados, havia cobertura, porque o sangue de animais não era possível retirar o pecado, mas sim cobrir, né, para que Deus aceitasse essa pessoa diante dele, né? Alguém inocente, o animal no caso aqui, né? Tanto o pombo quanto o cabrito ou o gado morria por causa do pecado da pessoa, para que Deus o aceitasse diante de sua presença, né? E aí, aqui Deus já estava trabalhando com aquilo que ele haveria de fazer logo ali na frente, na pessoa de Jesus Cristo. Por essa razão que João fala de Jesus, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a extração do pecado de nossas vidas, e é por isso que nós podemos ter uma nova vida em Deus, ela acontece porque o sangue de Jesus, né, não preciso nem dizer aqui, foi o marco, né, foi aquilo que deu fim ao domínio do pecado em nossas vidas. Por essa razão, qual Paulo escreve tantas cartas às igrejas, não aos perdidos, é importante dizer isso, né? Ele escreve às igrejas, e quando nós temos essa compreensão que Paulo escreve às igrejas, nós sabemos que ele está falando com os santos de Deus, não às pessoas que estão no pecado ainda, né? Como nós outrora estávamos no pecado, essas cartas não eram para nós, eram para a igreja, para quem está ainda no pecado, perdido. Aonde está o poder para a salvação é nos evangelhos. Concluindo essa parte aqui de Levítico, diz ainda assim: porém, se as suas posses não lhe permitirem, trazerá já li isso aqui. Enfim, li todo aqui o Levítico. Então, outra coisa que eu quero aqui salientar a respeito disso é que nós vemos esse paralelo na vida nossa com Deus hoje. Em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19,
diz o seguinte, né? Agora, na nova aliança, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho. Amo demais essa expressão, pelo novo e vivo caminho. Quem é uma nova criatura tem um caminho novo para andar, e não é qualquer caminho, é um caminho que é vivo, né? É muito linda essa expressão que o Espírito Santo traz, né? Que é algo que você só encontra na Bíblia. Um caminho novo você encontra em muitos livros, mas um caminho vivo é só na Bíblia. Pelo caminho novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, lavado. Nós temos aí a presença de novo do sangue e da purificação. Você vai ver agora na conclusão do versículo, fala isso: tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa água pura que está fazendo referência é exatamente a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, o sangue e a água no Novo Testamento estão presentes como estava presente no Velho, no tabernáculo, que era a sombra daquilo que Jesus veio fazer, né? João capítulo 19, versículo 34 e 35 vai nos trazer uma clareza maior disso que eu estou explicando para vocês. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Né? O soldado romano admitiu, e verdadeiramente esse é o Filho de Deus, quando ele fura o lado de Jesus e sai dali água e sangue. De novo, presente esses elementos. Em 1 João 5,6 diz o seguinte: este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, a lavagem com a água é a ação da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz o seguinte: para que o santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? Você vai entender um pouco mais a respeito disso, porque existem dois níveis de santificação. A santificação no novo nascimento inicial, que se dá pela nossa santificação pelo sangue de Jesus, e a nossa santificação e nosso amadurecimento quando é pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus, nós vamos nos mantendo no processo de santidade, de santificação. São dois processos. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 2, assim, ó, a igreja, Paulo escrevendo a igreja de Corinto: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Então, houve um momento, aos santificados em Cristo. Já entendemos que são pessoas que nasceram de novo, tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, chamados para ser santos, chamados para desenvolver essa vida que recebeu de Deus uma vida santa, pois o sangue de Jesus nos deu essa vida santa. E Paulo está dizendo, chamados para ser santos. Então há um desenvolvimento com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então, o novo nascimento, ele é a porta de entrada de nossa santificação. E esse processo quem faz é Deus.
Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista para que assista o direito da árvore da vida e entre nas cidades pelas portas. E o nosso amadurecimento, a nossa santificação, esse processo até o fim da nossa vida, se dá pela palavra de Deus, pela lavar a nossa impureza. Vós que estáis limpos pela palavra, vos tenho falado. Né? Aqui tem aquele momento em que Jesus fala também com Pedro, quando ele vai lavar os pés, ele lava os pés dos discípulos. E quando vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz assim: Senhor, nem falar, você não vai lavar os meus pés. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, percebeu a bobagem que ele falou. Não ter parte com Jesus significa dizer que eu não vou estar onde Jesus está. Logo ele entendeu, vou estar no inferno. Então ele rapidamente se conserta. É incrível a rapidez com que ele se arrepende e toma uma atitude com Jesus. Diz: Jesus, não só me lava os pés, mas me dá um banho, Jesus. E imediatamente Jesus aproveita a situação e traz o ensinamento que vale para todos nós. Diz assim: Pedro, você já tem sido limpo pela palavra que eu tenho falado, tá vendo? Pela água, ele tá ali com a bacia com água para lavar os pés, e ele aproveita os elementos que está ali, a água, e diz, né? Ele recém tinha feito a ceia falando do sangue. Este é o meu sangue que é entregue por vocês, né? Purificação, perdão de pecados. Agora ele está falando do processo do amadurecimento, do processo de santificação. Você tem sido limpo, Pedro, pela palavra que eu tenho pregado, mas é necessário lavar os pés, né? Então é necessário, é um ato contínuo, meus amados irmãos, lavar a impureza que ainda há em nós, porque a nossa alma, ela ainda continua obedecendo a carne em alguns aspectos, em algumas vidas em muitos aspectos, em outras médio, em outras pouco, mas continua. E essa guerra não vai terminar. E a carne sempre tenta arrastar de novo a nossa alma à impureza e a pecar. E como é que eu venço a impureza na minha alma? As debilidades que eu tenho em minha alma? Pela palavra. Pela palavra de Jesus. O sangue ele trata com o pecado já cometido. Se eu peco, aí é o sangue de Jesus que limpa o pecado. Mas a água é a ação em nossa alma. Por isso que Tiago escreve, capítulo de número 1, versículo 21, diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É muito interessante porque nesse processo algumas pessoas sofrem ainda com algumas debilidades na alma. E é importante você, como um cristão, identificar isso para que você possa ser fortalecido na área onde você percebe que há uma debilidade. Eu tenho debilidades, né? Aprendi isso com muitos homens de Deus que me ensinaram, me discipularam. Aprendi por observação, né? Diga-se de passagem, é onde mais aprendi, foi por observação mesmo, é onde a gente mais aprende. Então, ali onde eu tenho a minha debilidade, eu vigio, eu não passo perto, né? A minha alma me traz sugestões ao meu espírito e eu tranco essas sugestões através de minha submissão à palavra. Então eu aplico a água da palavra de Deus nas minhas impurezas antes que essa impureza me leve a pecar, e aí é só o sangue para me purificar novamente.
mas não posso ceder a isso, porque senão isso se começar a pecar, né, e a entender que não tem nada a ver, que não vai dar nada, daqui a pouco está cauterizando a alma e quando se percebe já está caminhando até para perder a própria salvação. Então nós precisamos de um lavar contínuo em nossa alma para nos livrar das impurezas que nós carregamos, né, por conta que o pecado está condenado na carne. João, capítulo de número 13, versículo de 8 a 10, para encerrar aqui o estudo de número 22 do dia de hoje, diz assim: disse-lhe Pedro, é o que eu falei para vocês, nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, o corpo. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto mais estáis todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Obviamente ele também se referia a Judas Iscariotes, que não estava limpo, estava contaminado. E a gente sabe da conclusão da história. Amados, é importantíssimo, então, a santificação, ela não para, ela começa pelo processo de Deus em nós no novo nascimento, mas o desenvolvimento e a maturidade vai nos levar a uma vida de santidade ao Senhor. Então hoje nós distinguimos aqui a respeito do pecado e da impureza. Eu espero que esse estudo de número 22 tenha edificado você. Se você perdeu algum dos outros estudos, está aqui no meu canal, Pastor Marcos Poleto, né? Se inscreva no final aqui no meu canal no YouTube, ative o sininho para você receber as notificações e você ter ali também os outros estudos que vai trazer edificação espiritual para a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, por esse dia. Abençoa, Senhor meu Deus, o dia dos meus irmãos. Fortalece, guarda, livra de todo mal e que eles possam desenvolver a santificação deles para que eles possam dizer, Pai, de todo o coração, santidade ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Esse foi nosso Vida Santificada de hoje.